Bem, é, como é que a gente deveria avaliar, então, esses movimentos que são caracterizados como fascistas, mas que surgem contra tudo e contra todos? Ou pelo menos contra uma boa parte, se não contra tudo e contra todos, pelo menos contra uma parte significativa. Eu estou falando aqui, naturalmente, de casos modernos, como a gente tem aí nesse século XX, onde nós temos, por exemplo, setores como o ex-presidente norte-americano Donald Trump, o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, o presidente da Hungria, o Viktor Orbán. A gente tem o caso recente agora da Giorgia Meloni na Itália. A gente tem a Frente Nacional Francesa. Esses movimentos, eles não aparentam, pela descrição que você deu do acontecido na Itália e na Alemanha, ser movimentos assim que são dirigidos pelo setor que domina a sociedade capitalista. Eles até causam uma estranheza, porque eles parecem, inclusive, se direcionar contra esse setor que dirige a sociedade. Como que a gente deveria classificar esses movimentos? Eles são fascistas, eles não são? No que eles são similares aos fascistas dos anos 30, por exemplo? Bom, primeiro, nós vemos o seguinte, né? Há uma certa originalidade nesses movimentos. Eles não são exatamente iguais aos movimentos fascistas anteriores. E há uma razão de ser disso daí, que é o seguinte. Quando o fascismo italiano, alemão, levanta a cabeça, ou espanhol, ele se levanta porque a burguesia tem a necessidade, né, de uma matilha de cachorros para atacar a classe operária. A burguesia entrega o poder para o governo fascista de medo da classe operária. Nesse momento aqui, nós temos uma crise política muito grande, mas não há um movimento organizado de características revolucionárias em lugar nenhum do mundo. Não há nem partidos comunistas, né? Esse fascismo da década de 1930, ele veio logo depois da vitória da Revolução Russa. A Revolução Russa foi em 1917 e o movimento do Mussolini começa a aparecer em 1920. Rigorosamente, a gente poderia dizer que ele apareceu em 1919 até. Né? Então, por exemplo, o movimento não tem como ponto de partida a mobilização de uma milícia, né? Que, no caso de todos os grupos fascistas, era recrutada entre a classe média baixa e o lumpenproletariado. Né? Aqui também é uma confusão. Vi muita gente falando que o fascismo era o povo, né? O que é uma calúnia contra qualquer povo de qualquer país. Não há povo fascista. Isso simplesmente é irreal. Então, nós estamos vendo aí um fascismo que não parte, né, dessas milícias. Não parte também, o que já era uma novidade, né, depois da Segunda Guerra Mundial, da mobilização das Forças Armadas. Então, quer dizer, nós não temos aí o percurso tradicional do fascismo. Num certo sentido, a gente precisa ver direito, né, o que é que esse movimento representa. Ele não está dirigido diretamente contra a classe operária. Ele pode evoluir para isso, mas ainda é uma coisa que nós vamos ter que ver, se ele vai evoluir efetivamente. No Brasil, por exemplo, esse movimento é muito anticomunista, que é um traço característico do fascismo. Mas é um traço, né? É um traço político e ideológico característico. O combate ao comunismo, porque o combate ao comunismo é, em última instância, o combate contra a classe operária. Mas a classe operária não está presente, eles atacam as organizações de esquerda e tudo mais. Tá? Então, é um movimento que ainda é indefinido. Ele não se define
claramente como um movimento fascista. Muita gente acha que o traço do fascismo é o problema como é que se diz? Das questões morais, né? Não, isso daí pode existir, pode não existir, né? Por exemplo, o movimento nazista na Alemanha, todo mundo sabe, era um movimento que tinha uma grande quantidade de homossexuais. Então não podia ter uma pauta moral ao estilo Bolsonaro. Nesse sentido, ele era mais liberal nos costumes, né? O problema não é a pauta moral, isso daí é característico de todo movimento conservador, de todo movimento reacionário, inclusive os não fascistas. O problema é a relação desse movimento com a classe operária, que é uma coisa que está em suspenso, porque a classe operária não está presente. Nós vamos ter que ver, muito provavelmente, né, se nós tivéssemos que fazer aqui um prognóstico, que logicamente é um prognóstico provisório, aproximativo, nós diríamos que esse movimento teria que se transformar para enfrentar a classe operária. Tal e qual ele é hoje, ele teria dificuldade de fazer isso daí, né? Alguns movimentos fascistas enfrentaram esse problema. Na França, por exemplo, o movimento fascista francês, né? O chamado Cruz de Fogo, né? Cruz de Fogo, um nome parecido com esse. Foi completamente absorvido pela greve geral de 1936. E esse movimento também, curiosamente, ele fez parte da resistência francesa contra o nazismo.